Olha, acho que deu certo. Olá! Ah, não. Oi, Ness. Opa. Eu queria só perguntar uma coisa antes. Sou só eu que tomo banho pra poder gravar podcast? Você tá dando um pouco de eco na sua voz. Ixi, Que é isso? Você vai gravar como? Como eu vou gravar? Boa pergunta, Bruno. Ué, Essa é de fato uma ótima pergunta. por que o Brubo tá com a câmera ligada? eu não tô com a câmera ligada. Eu nem tenho câmera. Achei que era você, então acho que é outra pessoa. Ué, Caio, não, eu não tô vendo aqui. Você tá com a câmera ligada, Caio? eu não. Eu acho que não. Sumiu agora, sumiu. Tem o que na câmera? Não, agora não tem nada mais. Uma pessoa, um rapaz, rapazinho. Ué, Ué. tá, não era eu, porque... Tá com cara de quem tá de banho tomado. Não era eu, porque eu não tenho câmera. Não era eu porque tô no armário no escuro. Nossa, Caio, você tá mesmo no armário? Eu tô mesmo no armário. Tem roupa aqui do meu lado. oh, o cabide, o barulho do... É que armário tem uma acústica boa. Boa escolha, sua acústica tá ótima. Tá, vamos todo mundo preparar pra gravar mais ou menos ao mesmo tempo. Ok. 3, 2, 1, pá. Todo mundo tá gravando? Todo mundo tá gravando. Não, eu não tô gravando. Pô, Não. Pô. pera, vamos parar e colocar. Vamos fazer mais ou menos. Eu não vou conseguir gravar. Pô, por que você não vai conseguir gravar? Calma, vou baixar um gravador de voz aqui e ver se... Eu acho que se tu baixar um aplicativo que não é do celular, talvez consiga. Sim. Deixa eu pesquisar sobre. Eita, olha o gemidão do WhatsApp. Sabe aqueles links de susto que aparecem um negócio na tela em grito? Foi pego. Como assim, velho? Acredito que eu caí nisso. Como você caiu nisso, velho? Nossa, calma, como eu caí nisso? Vamos voltar um pouco aqui. Era um perfil que o nome do cara era um link. Eu fiz a pior escolha. Então eu tive que copiar, eu colei e aí. Se empenhou. Eu nunca clico nesses links. Tipo, sempre que tem um link eu suspeito, eu já, tipo, quando alguém me manda um link que não me fala do que é, eu já abro em guia anônima, tiro o som. E nunca é nada. Mas esse você resolveu copiar, colar no navegador. É, e não deu muito certo. Vocês estão só fingindo que não tá dando pra gravar, mas já estão gravando pra gente ficar conversando normal? É isso, né? Mas aí a gente não ia estar gravando a sua voz. Eu ia estar gravando a minha, caiu a dele e não ia estar a sua voz. Mas e aí, Caio? Conseguiu, Caio? Não consegui. Aquele gravador era link de susto também. Mas vocês já caíram no gemidão do WhatsApp? Não. Eu caí antes de popularizar, na verdade. Aliás, não escuto nenhum áudio. Já teve dia que me mandaram áudio de 10 minutos. Como que a pessoa consegue ficar segurando o botão de gravar 10 minutos? 10 minutos já é um podcast, já. É um podcast? Bom, vamos decidir o que a gente vai fazer, porque a gente já tá gastando todo o assunto aqui. Depois a gente não vai nem querer mais conversar. Ok, eu consegui. Voltou a dar eco, né? Peraí que eu vou sair e vou entrar de novo, tá? Ok. Ok. Você lembrou de uma história que o meu professor contou sobre um velho chinês. Não é uma fábula. Uma fábula... Não, tinha um nome pra histórias que envolvem animais. É fábula. É, fábulas são com animais, então não é uma fábula. Sim. Então, deixa eu perguntar. Eu tenho que bater uma palma pra gente começar a gravar junto? Não, mas se bater uma palma, não tem como sincronizar. Bater palma e cantar. Porque tá... Vamos começar cantando juntos? Não, eu consigo arrumar. A gente nunca faz, eu sempre arrumo. Então tá bom. Ok. 3, 2, 1, já. Eu não faço a mínima ideia de como a gente vai começar isso. Antes da gente começar, deixa eu só... Vocês acreditam em coisas supernaturais, assim? Supernaturais? É. Folclore, Saci Branco, Pokémon raro. Eu não acredito muito, na verdade. Mas o que? Você vai falar que tinha um fantasma no seu microfone? Vocês não acreditam? Já passaram por alguma coisa? Nunca? Nada sobrenatural, assim. Na verdade, já acontece, isso aconteceu comigo. Eu tava na casa do meu pai, eram de madrugada. O meu quarto era de frente pra escada, e na escada tinha uma janela. Mas, tipo, a janela era meio alta, não tinha como, sei lá, passar alguma coisa na rua e fazer sombra na janela, sabe? Só que sempre de madrugada tinha sombras naquela janela se mexendo.
Tipo, sempre tinha sombras ali de alguma coisa, que eu não conseguia distinguir o que era. Não tinha nenhuma telha ou coisa assim, tipo, como se fosse um mini teto assim embaixo da janela ou qualquer coisa que desse pra, tipo, um gato subir ali e ficar. Ali já era, tipo, alto. Não faço a mínima ideia do que era e também não tive coragem de ir lá olhar. Eu fiquei pensando, eu realmente não consegui entender o que era aquilo. Então, é que aqui em casa tava acontecendo umas coisas uma época, assim, eu acordava à noite, assim, com uma impressão que a TV tava ligada, sabe? Ouvindo aquele som que não. Sabe quando não tem nenhum canal? Aham, quando tá chiado. E aí. Mas. Mas você só escutava e ela tava desligada ou você não foi olhar se ela tava Então, ligada? não sei se ela tava ligada mesmo. Mas aí isso aconteceu algumas vezes e depois de algumas vezes eu passei a tirar tudo da tomada antes de dormir, Nossa. Caramba. pra garantir que ia ficar tudo bem. E aí algumas noites atrás aconteceu de novo. Acordei e Mas você não foi olhar em nenhum momento? Foi tipo eu, você não foi, você não quis nem saber. vai saber o que que tem, né? Nossa, Uhum. eu lembro que uma vez na viagem com uns amigos, era uma viagem da escola, aí estavam eu, mais 5 amigos no quarto. O quarto era só pra 4 pessoas, mas o quinto tava lá porque o quarto dele era com os professores, ele não queria, então ele ficou com a gente. Pra começar, ele era muito pálido, sabe? Ele era muito branco, assim. E ele dormia na, sabe, posição de um morto no caixão? Com a mão em cima da barriga, assim. Exatamente, com a mão cruzada, assim. Aí ele dormia sempre nessa posição, tipo, ele era o cara que deitava e dormia no exato momento, sabe? No meio da noite, o olho dele começou a tremer. A gente tava conversando lá, ele tava dormindo e o olho dele começou a tremer. Aí todo mundo começou a ficar meio assustado, tipo, por que o olho dele tá tremendo? Aí todo mundo foi chegando mais perto pra olhar e no exato momento ele levantou. Mas, tipo, ele não só acordou, ele, tipo, ele levantou de uma vez virando pra cima, assim. Aí todo mundo assustou e gritou na hora. Eu não sei porque as pessoas gritavam, eu tava calmo. Mas ele tava acordado ou ele tava sonâmbulo? Não, ele tava dormindo, ele acordou na hora. Ele acordou e levantou de uma vez e o pessoal gritou. Ele falou que ele tava sonhando que tava caindo, né? Aí o pessoal falou pra ele que quando você sonha que tava caindo, é porque você estava flutuando em cima da cama. 4 pessoas lá pra provar que ele não estava, mas ninguém falou nada e ele só acreditou que ele realmente estava flutuando em cima da cama. Mas daí essa última vez que a TV ligou, eu ouvi uma voz assim, sabe? Foi mais. Você ouviu uma voz? E aí eu não sei se vocês já viram essas coisas assim de limpeza espiritual, Não. de benzedeiro de casa. Eu ouvi falar, mas ver, não. Já viram aqueles folhetos nos postes assim com telefone do cigano? E aí você pega e liga? Não, só vi telefone pra vender ouro. O único tipo de telefone que eu vi é tipo de gente que faz aqueles negócios de. Acho que é cartas de tarô que chama. Mas esse era tipo um detetive espiritual. Caramba. Pra eles virem aqui na minha casa fazer as coisas, né? Que tem que Nossa, fazer. você já foi muito longe, eu nunca chegaria, só ficaria tipo com medo. Então, mas tá agendado pra amanhã. Nossa! Olha só o que aconteceu. Aí eu peguei o controle da TV e quando eu encostei nele, assim, tipo, a TV já ligou, sabe? E aí eu fui ver as pilhas e elas estavam tudo. Sabe quando a pilha já tá até Aham. oxidada? E aí eu mexi e agora eu acho que arrumou. Pera, você trocou a pilha? Não é que a pilha tava zoada e tava dando problema no controle. Então, pode ser que seja isso. Fiquei pensando, mas talvez pode ser que o espírito tenha ido embora também, né? O espírito só queria a pilha. Ele chegou, pegou a pilha do controle e deixou uma que não tava prestando, que tava oxidada. E agora eu não sei o que eu faço, se eu ligo lá e desmarco, se. Ah, deixa vir, né? É porque eu particularmente não acredito nessas coisas. Eu acredito muito nessas coisas, tipo, eu, eu fico pensando que tem uma explicação que eu simplesmente não sei. É o que as pessoas não sabiam explicar antigamente. Qualquer fenômeno tipo, da natureza, as pessoas falavam que eram os deuses ou falavam coisas desse tipo. Se eles vierem, o que eu faço? Eu finjo que o espírito tá aqui ainda, eu derrubo com o cotovelo, assim, alguma coisa no chão e falo, nossa. Não, conta o que aconteceu, o que você fez lá com a pilha e só. E aí eu deixo eles fazerem o trabalho. Exato. Falaria assim, meu, faz seu trabalho. Me ajuda, gente, me ajuda. Nunca passei por isso, eu preciso de um auxílio. Eles vão bater na minha porta, eu vou abrir e vou falar o quê? Não, ó, eu falaria a história inteira e depois eu falaria que eu tirei a pilha e parou, mas, tipo,
Tipo, falou, ontem eu tirei a pilha do controle e se não tiver nenhum espírito, eles vão ficar com vergonha e vão inventar alguma coisa e dizer que saiu. E se eles ficarem bravos? E se eles acharem que o espírito tá no meu corpo? Se eles quiserem me exorcizar, alguma coisa assim? Não, acho que não fariam isso, eu acho. Eu acho que eles só sentem, assim, o clima e pá. Não, mas eles podem te exorcizar assim? Isso é permitido por lei alguém chegar e te exorcizar? Eu vou ligar pro Caio pra ele confirmar que eu não sou espírito. Como? E se você ligar para um espírito pra pedir pra ele falar que você não é um espírito? É tipo a ajuda dos universitários. Tá confirmando a informação. Gente, Não, mas aí. peraí, só um pouquinho que eu tô. O que foi isso? Foi espírito dentro da Nancy. Foi espírito. Oi, voltei. Oi, O opa. que foi isso, né? Que susto. Tudo certo. Opa. Ok. Vamos começar o podcast agora? Então, hoje a gente tá aqui para um MeiaCast que eu não posso dizer que é diferente, porque todos eu falo que são diferentes, mas todos são só uma conversa. Só que a diferença é que a gente tá aqui com a Nessie, do podcast Como Perder Amigos, que é melhor que o nosso. Então eu sugiro que vocês vão pro podcast deles, porque é melhor que o nosso. Queria que a Nessie apresentasse. Olá, pessoas encebadas! Hoje nós estamos aqui no MeiaCast, mas sim, só a Ness manda um biscoito. Eu acho muito legal o site de vocês, ele é muito detalhado. Falando sério, tem aquele negócio de digitar, tipo, uma carta para mandar pra impressora. Não, de adicionar a impressora, né? Eu achei muito da hora aquilo. Eu mandei um negócio da impressora. Sim, eu me lembro. Então, mas a gente vai responder umas perguntas que a gente achou na internet? Exato. Sobre questões que dividem a humanidade. Exato, perfeito. É que existem dois tipos de pessoas, né? Eu vou falar pra vocês as perguntas, eu quero que vocês digam como vocês são e a gente discute, então. E na descrição vai ter o link do site que a gente tá olhando, mas eu não tenho certeza se é o original. Eu te juro que existem bilhões de sites com essas mesmas imagens. Nada se cria, tudo se copia. Hoje eu postei uma imagem no Twitter, aí um cara deu like, copiou a imagem e postou no Twitter dele. Ele teve 2 likes, a minha teve só uma. Vamos lá. Então, Toca a música, DJ! toca a música só na edição. É. Tá chato pra gente, mas na edição vai ficar legal. Às vezes fica isso. Não ficou legal, Bruno. O quê? O começo ficou muito bom, tá? Ficou padrão. Aquele comecinho que aí na hora que eu falo, você entendeu a piada que eu vou fazer na edição, aí corta pra começo? Aquele ficou muito genial. Nossa, sou muito genial, Bruno. Tá com o espírito da genialidade. Espírito da genialidade e originalidade. Ó, a primeira é assim, ó. Quando vocês têm compromisso por aula ou qualquer coisa que vocês têm que acordar cedo, vocês deixam, tipo, um alarme pra hora ou vocês deixam vários alarmes pra hora e pra um pouco antes? Um alarme. Você coloca só um alarme? E você, Ness? Eu vou só na hora que eu acordo mesmo. Não, mas se você tem que acordar bem cedo, você... Eu não acordo muito cedo. Ué, como que você faz? Para de querer que eu acorde cedo. Mas e quando você ia pra aula? Na aula, em aula, o que você fazia? Sou rebelde. Você nunca foi pra aula na sua vida inteira? Radical. A Ness vive à tarde. Ela vive à tarde. E você, Brubu, você acorda? Eu coloco vários alarmes e eu acordo no primeiro sempre. Eu acordo sempre muito cedo. Mas aí você fica na cama assim e espera despertar os outros? Não, eu levanto no primeiro e vou fazer as coisas no primeiro alarme. Aí enquanto eu faço as coisas, eu vou desativando os outros alarmes porque eles vão tocar enquanto eu faço outras coisas. Tipo uma bomba relógio. Exato, eu tenho que. Não, não. Eu fico acompanhando o horário. Quando tá chegando perto de um, eu vou lá e desativo ele. Aí quando tá chegando perto do outro, eu desativo o outro e ativo o que já passou. E assim vai. Mas isso é muito estressante, porque daí você tem que ficar vários minutos prestando atenção nisso. Exato. Às vezes toca, às vezes eu não tenho tanta competência. Mas aí eu acordo 5 da manhã pra aula que começa às 7 horas e eu moro do lado da escola, eu atravesso a rua pra chegar na escola.
Eu tenho bastante tempo livre pela madrugada. Demora 2 horas pra se arrumar. Exato. É muito bom controlar o sono, porque aí eu durmo muito cedo no meio da semana e chega o final de semana e eu durmo muito tarde. Eu consigo controlar isso muito bem. Não sei como. Eu até vou contar um negócio que aconteceu hoje. Se tiver um problema do seu olho ficar pulsando às vezes, tipo, do nada ele pulsa um pouco e para. Fica latejando. O globo até saiu um pouco pra fora, assim, né? Muito pouco, mas é. Então, eu fui pesquisar sobre isso, porque estava acontecendo, aí apareceu lá 3 motivos. O primeiro era dormir pouco, outro passar muito tempo em frente a uma tela, e o outro era excesso de cafeína. Eu acho que eu tenho todos os 3. É, faz sentido. Mas é só no meu olho esquerdo. Eu vou começar a usar um tapa-olho. Ó, a outra pergunta é assim. Imagina que você acaba de ganhar uma barra de chocolate. Aí ela é dividida em quadradinhos. Você vai tirar um quadradinho pra comer ou você vai dar uma mordida na barra inteira, independente dos quadradinhos? Tirar o quadradinho. E você, Ness? Eu vou tirar uma foto pra pôr no Instagram e depois eu como tudo. Mas você não se importa com as divisões dos quadradinhos. Pra mim é tipo, depende da barra de chocolate. Imagina que minha mãe comprou uma barra de chocolate pra dividir entre todo mundo. Se é pra dividir com as pessoas, eu tinha um quadradinho. Se a barra fosse só minha, eu dava uma mordida na barra, independente dos quadradinhos. Mas aí você come. Não, eu vou comer nos 2 casos. Mas no caso dela de eu ter que dividir com outras pessoas, eu vou tirar quadradinhos pra mim. A não ser que algum dia eu acorde muito estranho e eu queira ser um sanduíche. Seu Instagram é muito bonito, né? Obrigada. Você quer que eu te mande uns chocolates depois que eu fotografar? Quero. Posso te mandar mordido ou tirado um quadradinho. Depende do que ficar mais fotogênico no correio. Tá. Depois me passa a caixa postal do MeiaCast. Caixa postal do MeiaCast, tá bom. Olha, a próxima pergunta é assim. Quando vocês têm um sanduíche que vocês vão cortar, vocês cortam de lado ou na diagonal? Tipo, aquele sanduíche que você faz com pão integral, que aí você coloca coisas, sei lá, de sanduíche. E aí você vai ter que cortar. Na diagonal. Nunca vi ninguém cortando na metade, assim. Na vertical. Você corta como, Ness? Ah, eu não corto. Porque aí eu como só um, entendeu? Se eu comer ele cortado, parece que eu tô comendo 2 sanduíches. Você tem que fazer escolhas, Ness. Mas se tivesse um espírito, tem um fantasma do seu lado lhe forçando a cortar o seu sanduíche, como você corta o sanduíche? Peraí, o fantasma tá forçando você a cortar o meu sanduíche? Ele tá forçando você a cortar o seu sanduíche. Nossa, esse cara é muito chato. Tomara que os benzedeiros venham logo e mandem ele embora. Não, ele tá forçando você a cortar o seu sanduíche. Como você corta o sanduíche? Cubinhos, então, sim. Quadrados menores, do tamanho de uma mordida. Tá. Mastigo. Daí depois eu pego mais um e como. Nossa, é um jeito diferente de comer um sanduíche. Se o fantasma me obrigasse. Não, ele só tá obrigando a fazer um corte, não é necessariamente fazer vários cortes. Ele é muito determinista. É um fantasma que não tem muitas coisas pra fazer, sabe? Você só tem 2 opções, de lado ou na diagonal. Exato. Então eu corto ele de lado e depois na diagonal. Não, na verdade vai... Ficar tipo uma pizza. Mas a culpa é do fantasma, eu não queria nem cortar. Você já comeram sanduíche de garfo e faca? Não. Isso é coisa de gente estranha. O Brubo já comeu. Já comeu, Brubo? Já comi. Mas é porque era aquele Não sanduíche estamos te julgando agora, tá? É só... Não, mas era um sanduíche muito específico, tá? Eu até achava estranho chamar de sanduíche, porque era muito específico. Ele tinha camada de pão, aí depois era, acho que presunto e frango e um molho, aí depois outra camada de pão, aí depois acho que coisas, sei lá, de sanduíche. Pão integral, aí depois era, acho que depois outra camada de pão, aí depois acho que frango e um molho, aí depois outra camada de pão, aí depois acho que... Sabe a posição de um morto no caixão? Queijo e presunto e pá. Aí tinha muito molho. E era grande. E a gente não comia com a mão, porque era muito molho e era grande. Aí a gente comia com garfo e faca. Nossa, com medo de sujar a mão. E não tinha fantasma nesse sanduíche. Não tinha vontade nesse sanduíche aí, senão a gente... E não tinha uma luvinha também. Ah, mas a gente fez em casa. Ah, não tem luva na sua casa. Quinta. Na verdade não é a quinta, porque eu pulei uma lá no começo. Livro. Vocês usam marca-texto ou vocês fazem aquela dobrinha no canto da página? Eu acho. Decoro o número da página e acho. Caramba. Decora o número da página, orra! Bati até palmas. Eu tô assistindo Hora de Aventura e eu tenho que abrir os episódios até descobrir qual eu tava. Caramba. Mas é porque não tem todos os episódios na Netflix. Aí eu baixei legalmente na internet.
O Caio mora no armário, daí não tem muito o que ele fazer mesmo. Fica memorizando as coisas. Minha diversão é ler livro e cheirar roupa. Mas como você faz nesse? O livro eu cortaria na diagonal. Pô, mas aí você vai cortar... Não. Se você cortar na diagonal, você vai cortar palavras no meio. Eu não sou uma pessoa de meias palavras. De meias casts. Só um merchandising aí, ó. Meia cache Fazendo propaganda do Meiacast. É tipo as propagandas do YouTube no YouTube. são muito boas. Como assim, muito boas? Mas não são nem 5 segundos. É tipo meio segundo aparece YouTube. Não, é 5 segundos de propaganda do YouTube. No YouTube. Vai ser o começo do podcast, inclusive. Meia cache, podcast meia boca. É exatamente por isso que é o nome Meiacast. E vocês estavam com frios nos pés também. Como assim, frios nos pés? Meia. Ah, eu achei que era uma expressão. Eu jurava que era uma expressão. Expressão popular brasileira. Eu falei, pô, é uma expressão de um lugar que eu não conheço. Uma expressão super popular do Nossa também. Traduzida do inglês. Ah, faz sentido agora, da Inglaterra, né? A barrier between your foot and these. If I didn't want my sock to choose from colour, got the longer socks. Fone de ouvido de celular ou headphone? Fone de ouvido de celular é o nome oficial. Ué, mas não é? Fone, tá bom, vamos lá. Fone de ouvido intra-auricular é aquele que tem a borrachinha. Moça, eu queria um fone de ouvido de celular, por favor. Ué, mas eu falo exatamente isso. O que tá de errado? O que tem de errado, né, de falar nisso? Daí ele abre uma caixinha de celular novo, tira o fone e dá pra você, do Nokia. Olha, o que for de fone tá certo. Eu já comprei fone de Nokia uma vez. Mas foi de um celular? Tiraram de um celular e te deram. Talvez. Eu não vi o que ele tava fazendo atrás da bancada. Só sei que eu recebi um fonezinho no saquinho. Mas vocês estão fugindo da pergunta. Qual fone vocês preferem? Você que tá fugindo das perguntas. Eu não me lembro que você respondeu nas questões anteriores. Ué, eu não respondi não. Nossa, eu não respondi. Eu respondi sim. Você respondeu? A do alarme eu até contei uma história. A do chocolate eu falei que depende. Mas parem de fugir das perguntas. Vocês estão mudando de assunto. Voltem pra pergunta. Eu gosto de fone que não machuca a orelha. Mais especificamente. Não sei, os dois podem machucar a orelha em algum ponto, então o que não machuca é a orelha. Ah, ok. E você, Ness? Eu gosto da opção B. Por quê? Ah, não, é mentira. Eu gosto dessa opção que tem um R. R. É o fone de celular. E ele é verde também, Mas por quê? Só pela cor? por causa da letra, ué. Mas é só pra diferenciar a esquerda e direita. Como assim? Ué, as letras são só pra diferenciar a direita e a esquerda. Left, right. Entendeu? É o lado do fone. Não, peraí. Não tem cada fone não tem uma letra? É porque é uma pra cada ouvido. Mas não... Peraí. É direita e esquerda em inglês. Mas não tá um D e um R. Opa. Mas é porque tá em inglês. Mas quantos ouvidos você tem? 2. Então, um vai ser pra direita e um vai ser pra esquerda mesmo. Exatamente. Ah, tá. Só que o da esquerda tá escrito que é pra esquerda. E o da direita tá escrito que é pra direita. Nossa, Burubu. Olha, só tô fazendo aqui as perguntas. Tô repassando. Tá, mas você prefere qual, então? Olha, depende muito. Eu tô no celular, eu sempre vou preferir o fone de celular. Aí eu tô no computador, eu normalmente uso o headphone ou uma caixinha de som. Aí também depende. Você usa o fone de computador. Eu uso headphone. Fone de cabeça. Mas aí também depende. Tipo, se eu tiver com o cabelo molhado, às vezes eu usava o fone de celular no computador. Pra não mofar. Exatamente. Depende bastante, mas aí eu fiz uma gambiarra que eu tenho uma caixinha de som Bluetooth. Só que ela não liga no computador porque ela é Bluetooth, né? Só que ela tem uma entrada pra fone de ouvido nela. Tipo, uma entrada. Mas aí o que eu fiz? Eu peguei um cabo que é P2 nas duas pontas e liguei uma ponta no computador e uma ponta nessa entrada. Aí eu consigo transformar ela no fone de ouvido. Mas eu também... Nossa, não entendi nada, mas eu acredito em você. Sabe um cabo de fone de ouvido? Então, o cabo é um cabo com as duas pontas e aquela ponta de fone. O espírito da gambiarra entrou em você. Exatamente. E aí eu liguei uma caixinha de som Bluetooth. E na verdade eu comprei um adaptador Bluetooth no meu computador, mas eu uso esse cabo.
Entendi. Então, a próxima é assim. Imagina a home do celular de vocês. A tela inicial do celular de vocês. Tá lá todas as redes sociais e tal. E todas são com a bolinha no canto, com várias notificações. Vocês abrem pra sair aquela bolinha do canto ou vocês não se importam em ter vários numerinhos lidos? Vou deixar o Caio responder primeiro. Responde aí, Caio. A memória do meu celular acabou. Ah, não. Quantos minutos tava o podcast? 35 e 56. Ah, tá. É porque o computador do meu podcast é meio abstrato. Não conta os segundos direito. Tá, e o que você vai fazer, Caio? Então. Vou liberar espaço. Eu já desinstalei tudo, então vou jogar o arquivo do podcast no computador. Não, mas a gente pode também terminar aqui, se vocês quiserem. Ah, mas é porque, tipo, ele pararia agora, porque a gente já não tá mais falando do podcast, entendeu? Porque encheu a memória dele do celular e aí não tá gravando mais nada que ele falou por último. Mas Mas tudo bem. Ele quer dar tchau? tá, eu vou fazer um efeito sonoro no espírito passando e acaba. A gente pode já pensar em continuar isso aqui, qualquer coisa. Ouça no próximo episódio, sabe-se lá quando. Pode usar aquela música do Manny do... Vamos fazer assim, você vai encerrar o podcast, pera. Quem? Você vai encerrar o podcast. Exato, eu vou começar o encerramento e você encerra o encerramento. Caio, ele foi levado por um espírito no meio do podcast, só que o gravador ele parou um pouco antes, então não deu pra gente escutar o espírito no podcast, entendeu? A gente escutou só aqui, foi muito legal, mas vocês não sabem, mas foi muito legal mesmo. Então, Nessie, considerações finais. Minhas considerações finais. Peraí. Isso, boas considerações finais. E por hoje é só, pessoal. Acessem o site comoperderamigos.com. Manda pra gente água benta de Aparecida, cartão de memória pro Caio, fone de celular, piruá. E pra terminar, fiquem com o soneto lindo do Francisco de Almeida do 12. O que é vermelho e tem cheiro de tinta azul? Muito boa essa charada. E escute o próximo episódio pra saber a resposta. Sexta-feira, próxima Você sexta que tem tá podcast. falando, eu não tô garantindo nada. Eu tô garantindo aqui, pode confirmar, sexta-feira do podcast. Até lá. Até a próxima, o Caio mandou um beijo do além. Oh, isso ficou bom, gostei. Ficou bom. Corta? Corta. Caramba, a memória do meu celular estava quase. Eu imaginei, você gaguejando no final, eu imaginei quantos cortes deve ter o podcast de vocês. Na verdade, eu não sei muito bem como é que funciona, né? Eu só gravo e... só gravo. Você gagueja muito? Só quando Quando tem um espírito na sua TV. eu tô perto de alguém que tomou um banho. Nossa, eu fui o único que tomei banho para gravar esse podcast, vocês vão se envergonhar. Então tá bom. Agora eu vou desligar pra vocês poderem falar mal de mim. Pô, a Nessie gagueja muito no podcast. Nossa. Ô, Caio, a Nessie Que tem foi? cheiro de azul, né? Ela tem cheiro de azul. O cheiro de azul dela é muito forte. Ô, espera aí que eu não desliguei ainda. Muito bem. Eu vou esperar a hora certa. E quanto a você, queridinha, na verdade, eu poderia cuidar de você aqui e agora, se quisesse. Mas tente ficar fora do meu caminho. Tente! Ah!